Muito bem, vamos chegando, boa noite pessoal, terceira noite aqui do nosso projeto, não estamos mais estreando, o que dá sempre uma tranquilidade um pouco maior. Se você já apareceu aqui na segunda-feira para assistir a conversa com Maite Schneider, ou se apareceu ontem para assistir o bate-papo com o Renan Quinalha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente. Caso essa seja a primeira vez, eu lembro que esse é um projeto para celebrar o mês do orgulho LGBT. Esse ano a gente se vê aí em meio a uma pandemia, a um cenário de isolamento social necessário. A gente vê o Dia do Orgulho, 28 de junho, caindo num domingo, então tinha tudo para a data passar despercebida. E além disso, a parada do orgulho de São Paulo precisou ser remarcada. Era motivo demais para a data passar despercebida. Mas aí vários e várias ativistas têm se articulado para que aqui, a partir da nossa conversa nas redes, a gente possa manter o orgulho vivo, aceso, e acho que nesse ano com uma oportunidade especial, que é a de pensar o orgulho de uma forma interseccional, né? E esse é um debate que vai aparecer aqui nas nossas conversas. A gente está no momento em que a pauta racial está aí na ordem do dia, então é importante que a gente olhe para o orgulho também desse modo. Começamos segunda-feira. A cada dia, 10 horas da noite, um bate-papo com uma pessoa bacana. Esse era o primeiro critério, uma pessoa bacana. São ativistas, pessoas do mercado, pessoas do direito, da academia, mas acima de tudo, gente muito legal que vai estar aqui conosco todos os dias. Eu lembro a vocês que esse é um projeto que tem o apoio de... Olha como eu tenho efeitos hoje. Tem apoio de Amstel. A cerveja de Amsterdã, a cerveja oficial da parada do orgulho LGBT de São Paulo. Bebam com moderação. A minha convidada de hoje já chegou aqui, então eu vou chamá-la para participar, vou trazê-la para a sala. Eu sei que muita gente já a conhece, que várias e vários de vocês estão ansiosos, inclusive, com essa presença ilustre conosco aqui hoje. Eu toquei Baiana System para recebê-la, não sei se ela gosta muito, vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para você. E aí, Ganza? Oiê! Boa Tudo noite! bem? Tudo bem, e Baiana você? System, Baiana System, o que você achou? Achei o máximo, achei maravilhoso. Sabe que eu sou casada com uma soteropolitana, né? Ah, eu não sabia disso. Sou sim, Te- 9 anos. E tem histórias de carnaval em Salvador? Muitas, muitas, muitas. Que Nesses bom, 9 anos, muitas histórias de carnaval em Salvador. que bom ter você com a gente. Pessoal, Marina Ganzaroli faz 1 milhão de coisas. A Ganza, ela é advogada, ela é cofundadora da Defende, que é a rede de juristas feministas ou feministas juristas? É, feminista de juristas. Feministas juristas, ela faz doutorado na USP, é presidenta da Comissão de Diversidade da OAB de São Paulo, faz 1 milhão de outras coisas. Ô Ganza, eu queria começar assim, quando eu olho você no Instagram, sobretudo, eu vou compartilhar contigo a minha percepção. Eu sempre acho que a tua rotina é assim, você levanta de manhã, aí você toma um café reforçado, você faz exercício, aí na sequência você vai ler 3 livros, você vai cuidar da tua tese, você vai atender os seus clientes, você participa de 7 audiências, você passa a tarde inteira em reuniões da comunidade, da Comissão de Diversidade da OAB. Na sequência, você atende mais defensores, pessoas que precisam de apoio, você faz textão, milita, janta, vai pro banho, faz pele, hidrata o cabelo, cai na balada, dança a noite inteira. De lá, vai pra padaria, come uma coxinha com catupiry, manda ver no milkshake, vai pro after e depois começa tudo de novo. De onde você tira tanta energia? Nossa, Bi, não, minha rotina não é assim. Assim, pelo contrário, muitos e muitos fracassos, sedentarismo total, nada saudável, fico sem comer horas.
Durmo muito, às vezes durmo pouco. Eu realmente faço muita coisa. Eu sempre fui assim na faculdade. Eu me envolvi em tantas atividades Uhum. que assim, eu realmente faço muita coisa. Isso é verdade. Mas eu tiro minha energia do amor entre mulheres, assim, sempre tirei minha Uhum. energia da força das mulheres, da potência das mulheres, da força política de lutar com mulheres. Tenho muito para aprender. Acho que nós, como pessoas brancas, né, Ricardo, demoramos muito para não só na questão não é nem falar de racismo, porque esse não é o Uhum. problema. A questão é a gente falar da nossa branquitude, né? Na verdade, assim, sim, esse é o problema, mas antes disso a gente tem que falar da nossa branquitude, né? Então, Uhum. assim, Uhum. sempre aprendendo e acho que essas últimas semanas têm sido incríveis nesse sentido, porque por mais desconfortável que seja, né, para cada um de nós ser confrontado com o próprio racismo, no fim do dia a gente continua sendo pessoas brancas, né? Então está sendo um processo muito importante, Uhum. necessário, urgente, esse processo que a gente está passando no contexto que o Brasil está no momento. Uhum. Então, eu tiro minha força disso, eu tiro minha força da oportunidade de aprender com outras mulheres, né? Principalmente com as mulheres não brancas, né? Com mulheres pretas, indígenas, com pessoas não cis, né? Com as pessoas não binárias, com as mulheres trans, as travestis, os homens trans. A gente tem que dar cada dia um passinho a mais no Sim. reconhecimento aí da branquitude, da nossa cisgeneridade, né? Dos nossos privilégios de classe. Então, assim, eu faço muita coisa, mas eu estou o tempo inteiro também cometendo erros, falhando e aprendendo, né, com eles sempre. Então, acho que é por isso que eu me envolvo em tanta coisa, né? Acho que eu estou sempre buscando desafios Vontade de e aprender também, né? Isso daí é o muita. que te estimula, mas eu tenho essa imagem da Gansa incansável. Aí eu queria saber assim, o que te cansa? O que tem te deixado exausta? O que me cansa, nossa, o que me cansa é a ausência de representação política dessas vozes, né? Porque a raiz do problema está aí. E a gente tem uns lugares, né? A gente ocupa um lugar de privilégio e de poder. Eu, enquanto advogada, enquanto Uhum. Uhum. conselheira titular da OAB São Paulo, que é a maior OAB do Brasil, são mais de 400 mil advogados, Uau. 320 mil Só ativos São só no Paulo? estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo são 245 subseções interior e litoral. Então, e eu sou a conselheira mais jovem, a única lésbica fora do armário, né? Uhum. Assumida, enfim, Uhum. que se coloca sobre isso. E uma das mais jovens, né? Então, acho que eu sou a mais jovem, a segunda mais jovem, uma coisa assim. Então, a gente tem um lugar de privilégio, de poder gigantesco, né? Desses privilégios de raça, de classe enfim, de lugar. Mas aqueles que estão no lugar de poder de transformar a política pública que afeta a nossa população todos os dias são completamente homens cis, brancos, Uhum. heterossexuais. E aí, assim, o que me cansa muito é esse abismo, né? Esse abismo entre o debate no Supremo, na criminalização da LGBTfobia e o debate sobre a LGBTfobia dentro do nosso Congresso. Uhum. Uhum. O que me deixa muito desgastada é pensar que nesse contexto todo, né, uma criança de 5 anos, né, foi assassinada no Recife. E assim, e a gente olha para o processo nos Estados Unidos, né, e bate palma
e bota hashtag, e compartilha conteúdo, e faz TBT com amigo, né? Mas a gente não olha para as nossas próprias condutas, né? A gente continua silenciando e não dispondo dos nossos corpos brancos para a luta antirracista. Assim, então, acho que isso desgasta, mas Sim, é como eu disse, no fim do dia, a gente ainda tem o privilégio de estar em quarentena, né? A sim, gente sem não está dúvida. fazendo entrega, né? A gente não está no serviço doméstico, a gente não está no serviço de saúde, a gente não está no fronte de acolhimento da assistência social. E eu Então, fico te esse escutando desgasta. também, ao mesmo tempo, o que desgasta é o que move, né? Porque é justamente para lidar com tudo isso que faz tão mal que a gente acaba escolhendo aí alguns caminhos, algumas posturas diante da vida. Você trouxe várias questões, né, que eu queria endereçar, mas eu queria voltar um pouquinho aqui, falando mais de você primeiro. Essas conversas aqui têm sido muito bacanas e dos feedbacks que eu tenho recebido, Ganza, o ponto alto tem sido justamente. Acho que a nossa habilidade aqui de nos conectar como pessoas, né? Muita gente com certeza conhece as suas atividades profissionais, o teu papel como advogada, teu papel como ativista, mas eu queria começar então trazendo um tom mais pessoal inicialmente. Estamos no mês do orgulho. Como é que foi para você? Duas perguntas. A primeira, quando é que você se sentiu diferente? Não sei se se você se percebeu lésbica ou se primeiro se sentiu diferente. E segundo, como é que foi teu processo de saída do armário? Olha, eu acho que eu me senti diferente desde que eu nasci. Eu sabia que tinha alguma coisa muito errada com a forma como eu era tratada por ser menina e como a minha sexualidade era tratada, porque eu queria explorar a minha sexualidade, eu queria me jogar no mundo e eu era super julgada. E eu falava, gente, como assim? Os boys estão aí, né? Os homens estão aí se jogando e eles saem de garanhão, de bonzão, de galinha. Eu também quero explorar a minha sexualidade, né? E eu não entendia da onde isso vinha, né? E acho que a partir do momento em que eu olhei, né, para ali no aflorar da sexualidade na adolescência, que eu olhei para a primeira mulher que eu me apaixonei Uhum. e olhei para aquela amiga e falei assim, nossa, poxa, Acho que eu pegaria aquela ali, né? né? Como ela é linda, mas tá bonita e tal. E aí depois, já na adolescência, né? Ali 17, 18, 19 anos, indo para as baladas ai, vamos beijar, né? Brincadeira, né? Na verdade, começou antes essa parte do beijar brincadeira, mas eu Uhum, tô uhum. tentando restringir a 17 anos para fingir que a É, gente vamos iniciou lá, né? as coisas Exatamente. tarde. Mas, enfim, no momento em que esse contexto de festa, né? Já queria beijar as meninas, obviamente. Então, cedo, eu saí do armário mesmo durante a faculdade, num processo de reconhecimento e de participação no ativismo estudantil. Eu fui tesoureira, diretora tesoureira do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é o centro acadêmico mais antigo, né? Um dos mais antigos aí do Brasil, do direito, né? A Sanfra, junto com a Olinda, é uma das mais antigas também. Então era uma estrutura gigante, né? Assim, eu era muito nova, Uhum. para aquela estrutura toda, estrutura mesmo, Sim. organizacional, administrativa, né, orçamento, fluxo de caixa, tudo realmente uma estrutura gigante, né? E eu tinha 20 anos. E era um espaço de constante formação política, né? Então, logo naquele espaço, eu percebi a necessidade de ir para além né, de debates progressistas, eu precisava me formar em gênero, eu precisava Uhum. estudar gênero, eu precisava é, participar de forma mais ativa da luta feminista. E no segundo ano, eu e mais três colegas da Faculdade de Direito da Sanfia fundamos o primeiro coletivo feminista de uma faculdade de Direito no Brasil, o Coletivo Feminista Dandara, que existe até hoje. Não havia É um nenhum coletivo até de aquela época. graduação.
Não, não havia nenhum. Em faculdade de Direito, não. Na USP mesmo já Uhum, uhum, tinha um coletivo na FEFELESH, mas em nenhuma outra unidade tinha coletivo feminista. uhum, Hoje uhum. todas as unidades, né, todas as faculdades tem coletivos, grupos, né, de meninas organizadas. A Sanfran mesmo tem muito mais que isso, já tem grupos de LGBTs, tem grupo de estudantes não brancos, de pessoas negras. Então, assim, temos muito a época, obviamente, com formação, engajamento político, né, eu fui entendendo melhor, e fui entendendo melhor a necessidade e a possibilidade de existir fora do armário. Acho que esse Uhum. engajamento e essa atuação coletiva mesmo, né, que traz esse lugar de, olha, acho que eu posso sair do armário. E aí eu falei para os meus pais antes de. Eu fiz uma parte da graduação, fiz graduação sanduíche na Universidade de Munique, com bolsa do governo alemão. Aprendi alemão por causa dessa bolsa. Quando eu entrei na faculdade, eu pensando na possibilidade de estudar fora e não tendo né, o dinheiro para isso, eu fui atrás das bolsas e insisti nessa bolsa até conseguir. E antes de ir, eu já tinha me relacionado, já tinha me apaixonado, né, por mulheres. E eu falei, bom, tô indo para a Alemanha, eu vou ficar lá um ano. Acho que é bom eu avisar meus pais, né? E aí avisei, assim, contei como se nada fosse, porque nada é, de fato. Né? Na verdade, infelizmente, nessa Uhum. sociedade é muito. O que diferencia a morte, né, de corpos trans, é o que diferencia a morte de corpos gays, Uhum, de mulheres uhum. lésbicas, né? Mas falei com a naturalidade que eu gostaria que uma sociedade inclusiva e diversa fosse, né? E eles receberam muito bem até. Eu sou muito privilegiada nisso, assim, foi muito privilegiada nesse aspecto. Minha mãe deu uma escorregada, né? Falou assim, é uma fase, mas eu acho que ela também estava projetando muito da experiência dela, É. porque ela fez faculdade de antropologia nos anos 70, entendeu? Então, Bom, assim, daí, né? você quer enganar quem, entendeu? Então, assim, você tá falando de mim, você tá falando de você, então, assim, não vem com essa. Mas fora isso, ela é maravilhosa. Isso foi assim a única coisa enfim, que ela falou. Mas ela é incrível, eles são super, super acolhedores. Eu tô sempre lá com a minha companheira. E, enfim, elas se conversam Que ótimo. diretamente, Aham. né? Então é bem Eu... gostoso. E meu pai, nada. Meu pai, eu falei pro meu pai, ele sabe o que ele fez? Trocou de canal. Falou, tá. Trocou de Ah, canal, ok. falou nada, tipo, normal, entendeu? Suave. E meu pai foi muito engraçado, porque meu pai, ele perguntava, né? Quando eu voltei da Alemanha, quem que era aquela menina que estava lá com você? Quando eu morei na Alemanha, eu casei, enfim, morei junto com uma americana, né? E ela estava sempre, né? A gente era um apartamento que era um quarto, era um dormitório Sim. estudantil, era um quarto com Juntas o um tempo todo. fogão. E aí ele ligava, fazia Skype, e aí ele falava assim, mas quem que é essa? Quem que era aquela moça que estava sempre com você, uma americana? Falei, pai, minha namorada, minha companheira, no caso ali, tava Aham. sendo minha esposa. Aí ele, tá, mudou de canal. Então, Ok, muito, né? muito Foi tranquilo. digerindo ali a informação, né? Ô, É, Ganza, a gente fala aí da comunidade LGBT, ou qualquer que seja o acrônimo que se utilize, né? Pode ser um, inclusive, muito mais inclusivo, LGBTQIAP+, enfim. E quem não faz parte da comunidade tem uma expectativa de bloco, né? Os LGBTs, né? E aí como se nós fôssemos todos iguais. Dentro da comunidade, de certa maneira, também há um certo desconhecimento das vivências e das especificidades de alguns grupos, né? A gente aqui, ao longo dessa jornada, dessas lives, a gente vai conversar com várias mulheres cis e trans que são lésbicas, mas eu estou partindo de um pressuposto, é um viés, de que a gente tem uma audiência majoritariamente cis-gay. Não posso falar exatamente por hoje, mas pensando na minha base, vamos dizer assim, talvez seja isso. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais para onde se encaminha hoje assim as principais prioridades de luta das lésbicas
Quais são as principais questões e causas que têm aparecido no movimento? Acho que esse é um debate essencial, né? Ainda mais nesse momento em que a gente tem que se colocar enquanto pessoas brancas antirracistas e, de fato, ir para além do discurso da interseccionalidade e para a prática, né? Então, o que significam esses diferentes atravessamentos, né? Como raça, como identidade de gênero e orientação sexual. Né? A minha vida ela tem um valor, né, nessa sociedade em que a violência tanto nos atinge, que é distinta da sua, e é distinta de uma mulher negra, e é distinta de uma mulher trans. E isso é algo que, né, a gente não pode tirar o movimento LGBT fora do, né, tirar a nossa população do mundo. A gente está no mundo e nesse mundo existe uma desigualdade de poder entre homens e mulheres e entre brancos e negros que é auferível, é material, é palpável, né, por meio de ciência baseada em evidências. Né? Então, quando eu afirmo que de 2014 a 2017 o lesbocídio, o assassinato de mulheres lésbicas cresceu 237%, das quais 57% eram mulheres lésbicas negras, né? Eu tô apontando para uma invisibilização que acontece não só no movimento LGBT, mas na sociedade. Né? Nós, mulheres, somos 52% da população brasileira. E nós não representamos nem 15% do Congresso Nacional. Até 2002, a palavra mulher honesta ainda estava no Código Civil. 2002? Até 2002. Até 2009, Uau. ainda existia a possibilidade de extinção da punibilidade daquele agressor, autor de violência, estuprador, que estuprou uma mulher e depois se casou com ela. Isso estou falando de 2009, não estou nem falando de a gente começou a votar na década de 30. Né? Então, e aí eu tenho que falar que quando a gente olha para essas estatísticas de violência, o feminicídio de mulheres brancas nos últimos 10 anos caiu 10%, enquanto o de mulheres negras aumentou mais de 50%. Né? Então, o movimento LGBT, ele não está fora dessa realidade. As mulheres, elas ganham cerca de 30% a menos do que os homens nas mesmas posições de poder. E nós, mulheres brancas, ganhamos cerca de 44% a mais do que as mulheres negras. Né? Então, esses recortes, eles precisam ser considerados nas suas especificidades. Né? O movimento LGBT, por muito tempo, né, e ainda até hoje, é um movimento GGG. É um movimento majoritariamente cis, branco, né, e masculino. E a gente vê isso em todos os espaços, né? A parada não é LGBT, a parada é gay. Então, assim, tudo bem que de falar o todas orgulho as letrinhas, gay, né? é difícil, é o orgulho gay, né? Então, assim, para além da invisibilização das outras identidades, né? A bissexualidade, a invisibilização total, né, das mulheres trans, das travestis, dos homens trans, né? Então, das pessoas intersexuais. Hoje orgulho, inclusive, né, das pessoas assexuais. Então, assim, tem muitas identidades que são invisibilizadas e isso reproduz as estruturas de poder de fora do movimento LGBT, né? Então, a gente vê muito racismo dentro do movimento LGBT, que ia mais ainda, e a gente vê muito machismo dentro do movimento LGBTQIA+, né? Ainda. Então, assim, eu lembro batendo um papo com o Pedro, HMC, que é um amigo querido, né, do Põe na Roda. E, enfim, ele estava contando e ele já contou isso num vídeo, então, assim, tudo bem. Contando de situações em que ele tá numa roda com outros homens gays, né? E que alguém faz uma piada de ai, racha, ó, ai, né? Enfim. Referências do mundo gay a órgãos genitais femininos, né? De forma pejorativa, né? Com a presença de homens trans ali,
né? Então, Uhum, assim, uhum, existem homens gays trans, né? Existem homens gays que menstruam. Existem homens gays que têm uma vagina. E, assim, e a gente vê, infelizmente, que as mulheres, muitas vezes, assim como as pessoas trans são invisibilizadas e as outras identidades também dentro desse movimento, porque a gente reproduz as estruturas de poder que estão lá fora. Né? Então, algo que eu tenho, né, que eu ouço muito, né, dos homens negros, dos meus amigos, que me dão o privilégio, a oportunidade, né, a paciência de me ensinar no meu processo de letramento racial, o quanto, né, eles são hipersexualizados e uhum, uhum, objetificados, né, no mundo gay masculino, né? Então, uhum, no Grindr, né, nas comunicações de redes de aplicativos de encontro, né? Exatamente porque os homens foram educados para o exercício público e aberto da sua sexualidade. sim. Ainda que uma sexualidade desviante, por ser a homossexualidade, né, continua exercendo o privilégio de, sabe, entrar numa sauna e sair. Né? Então, assim, de ser exatamente, né? Falocentrada né, sexista, né? Por que não existe sauna lésbica? Não existe sauna Uhum. lésbica porque as mulheres não foram educadas a exercer livremente a sua sexualidade, E né? esse é um ponto que eu Então, queria pegar, Ganza, desculpa te interromper. A LGBTfobia, em muitos aspectos, eu acho que ela pode ser vista como uma filha do machismo, né? Porque são estruturas ali que, se não se sobrepõem, pelo menos se interseccionam. Mas isso aparece de forma ainda mais intensa no caso da vivência de mulheres lésbicas. Eu não sei se quem está nos assistindo aqui tem consciência de que ainda acontecem estupros corretivos, entre tantas outras coisas. O machismo opera sobre os corpos de mulheres lésbicas de forma ainda mais intensa, certo? com certeza, né? A gente teve uma grande conquista em 2018. Inclusive, eu falava isso na época, continuo falando, né? As primeiras a conseguirem a criminalização da LGBTfobia no Brasil foram as mulheres lésbicas em 2018, quando a gente conseguiu a tipificação específica do estupro corretivo, né, que foi um debate travado no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, de Constituição e de Justiça, né, de um projeto de lei de enfrentamento da violência sexual, em que existiam articulações de mulheres, de feministas e de lésbicas que colocaram o estupro corretivo ali. Né? Então, a gente não criminalizou a LGBTfobia, mas a gente criminalizou a LGBTfobia dentro do tipo de estupro. Né? Em Uhum, uhum, 2018, o tipo penal de estupro passa a ter um agravamento de conduta chamado estupro corretivo, descrito como precisamente aquela violência sexual provocada pelo comportamento, práticas ou orientações sexuais da vítima, né? Então, em uhum. 2018, a gente abre um caminho no Congresso, né? Eu tenho certeza, na verdade, que os congressistas não entenderam, né, o que era estupro corretivo ali no debate da comissão e passou despercebido porque era um projeto do Temer, ele estava querendo mostrar serviço em relação à violência contra as mulheres, então ele fez ali um Aí foi. recortado, né, Aham. um patchwork ali, O né, catadão, o famoso um catadão. catadão e aí passou. Né? Então, eu realmente acho que eles não perceberam. Mas essa violência, né, a violência sexual contra a mulher, é a violência não só porque ela é mulher, mas porque ela é lésbica. Né? É uma dupla violência. E aí você está muito certo, Ricardo, quando você fala, né, que quando a gente está falando de uma violência baseada na orientação sexual ou na identidade de gênero, ou seja, a violência que é cometida física, sexual, moral, psicológica, institucional, pessoal contra a população LGBTQIA+, ela sim tem uma raiz no gênero, né? A violência que as mulheres sofrem também em todas essas esferas, né, raiz ela tá precisamente nessa desigualdade entre o que a gente entende como masculino e femininos ideais, né? Então lá atrás, quando a Simone Uhum, de Beauvoir
começa os estudos, funda, né, os estudos de gênero com o segundo sexo, né, os estudos desse feminismo branco, né, à época, mas enfim, né, dessa leitura da escola estadunidense, europeia, né, das ondas do feminismo. É importante fazer esse disclaimer, né, e quando ela diz que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, né? Fazendo, então, construindo a ideia de que o aprender a ser homem, o aprender a ser mulher, é algo do âmbito da cultura. A gente aprendeu a ser homem e mulher, a gente aprendeu que o homem é viril, machão, né? A gente aprendeu que a bravura, né, que a força, que o político, que o público são, né, do âmbito do masculino. Assim como a gente aprendeu que o cuidado, a fragilidade, o carinho, o afeto, a sensibilidade, a família, o doméstico, o privado, são do âmbito do feminino, né? Então, o que a Simone está, né, falando ali, que por muito, né, as outras todas vão falar depois e desenvolver, é a ideia de que o gênero está afeto à cultura, né? E o sexo está afeto à biologia. E aí depois vem a Butler, né, maravilhosa ali na década de 80, e com o Gender Trouble funda, né, tem também ali a obra seminal, como foi a dos estudos de gênero, a obra seminal destes, né, brancos, a obra seminal da teoria queer, né, e dos estudos da sexualidade, é que ela fala, não, gente, peraí, não é que o gênero é do âmbito da cultura, o sexo também é cultural e não biológico, né, e aí ela faz essa desconstrução e essa retomada histórica de como também o que a gente entende, né, como o sexo é construído culturalmente, né, usando a ciência, a psicologia, a medicina, a psiquiatria, para ditar o que são os genitais e os corpos considerados padrões ou não desviantes, né? Então, assim... E aí, o direito, né, Grans? Eu estou recente... pensando aqui enquanto você fala, eu estou pensando até na criminologia, né? Como havia aquele apelo à biologia, no sentido da identificação do suposto crânio do homossexual, e também assim como do criminoso. Isso aparece também no próprio direito, né? Sim, com certeza. E assim, se existe uma invisibilização das mulheres no movimento LGBT, né, e uma invisibilização da necessidade, né, um silenciamento da necessidade né, dos homens gays olharem, né, para as questões de gênero, afetas aos seus privilégios de gênero, existe uma invisibilização ainda maior, né, das lésbicas negras, né, das feministas lésbicas negras, né? E suas obras fundacionais também, né? Então, isso dentro do movimento lésbico, né? Então, que dirá dentro do movimento LGBTQIA+, né? Então, mulheres como Jurema Werneck, né? Que é uma mulher negra feminista, né? Que está aí produzindo literatura há 30 anos, né? E que são invisibilizadas, né? Enfim, então assim, acho Tem que muita a gente gente... precisa olhar, né, para esses atravessamentos dentro do movimento LGBTQIA+, também. Não, sem dúvida. E eu fico pensando que talvez nesse ano a gente tenha uma oportunidade ainda mais intensa de fazer isso. Porque sempre foi um debate que muitas de nós tentamos pautar em junho, mas agora com essa confluência de mês do orgulho LGBTIA+, e a questão das manifestações raciais, talvez a gente tenha finalmente essa oportunidade. Tem muita gente aqui falando o quanto você é incrível, eu quero a Tora, que maravilhosa, eu quero sair com ela para papear, enfim, aqui é só gente incrível, tá? É muita gente legal. Se você chegou agora, amanhã tem Tony Reis, que é um dos decanos do movimento LGBTQIA+ brasileiro. E na sexta-feira a gente tem a Ágata Dourado, que é uma mulher lésbica negra e que acho que vai poder trazer um ponto de vista, inclusive complementar as questões que a Ganza está endereçando. Ganza, aí você está lá, presidenta.
Comissão da Diversidade da OAB de São Paulo. O pessoal da OAB foi chegando aqui, eu peguei Sertãozinho, Barretos, talvez tenha mais gente aqui das profissionais. 400 mil advogadas e advogados, ó, Luanda aí, muita gente. Qual é o papel da comissão? Primeiro isso, qual é o papel dela? E segundo lugar, uma pessoa LGBT vítima de violência, a comissão é um lugar para denúncia, sim ou não? Olha, o trabalho da comissão hoje tem várias frentes, né? A gente tem contado com o apoio, o trabalho, o esforço de pessoas incríveis, tanto advogados quanto estudantes dentro da comissão, né? Inclusive profissionais que não são da área do direito. A gente está fazendo muita coisa e a gente, né, dentro das nossas comunicações, inclusive, graças a um trabalho incrível que o estudante, o Luan Goulart, que é um querido, né, fez essa semana, tem lá um destaque. O nosso Instagram é o @diversidadeOABSP. Tem lá um highlight com destaques de encaminhamento de todos os serviços públicos de atendimento e enfrentamento à violência contra a população LGBTQIA+. A gente não atende, né, porque a gente não tem esse papel enquanto comissão, mas a gente encaminha, a gente informa, a gente presta, né, a gente faz a ponte entre o atendimento, o serviço público e essa pessoa, né, o esclarecimento dos seus direitos, que direitos ela possui, né, o que ela pode dizer, o que ela deve dizer quando for à delegacia, qual delegacia tem na região, né, a gente se coloca à disposição tanto na medida de levar o conhecimento, quanto de fazer um acolhimento e uma escuta, né? A gente teve alguns casos em que pessoas que estavam em situações muito graves, né, nos buscaram e a gente deu um encaminhamento junto às autoridades e os serviços de acolhimento, né? A gente tem vários casos que foram muito lindos de acompanhar, né? Tem um especificamente que acho que moveu todo mundo muito da comissão, que foi um caso que a gente interveio com direito internacional para garantir o asilo político dessa travesti. Foi um trabalho incrível, ela está asilada hoje, né, segura e feliz. Então, assim, esses são trabalhos de formiguinha, mas o trabalho da comissão, ele é muito mais de advocacy, de litigância estratégica, de articulação, de contribuição no desenvolvimento da política pública, na redação, proposição de leis, né? Então, desde estar construindo junto com a frente LGBT da Assembleia Legislativa do Estado, né? E buscando principalmente lembrar, né, que a gente representa, apesar de estar na capital, a gente representa todo o estado, né? E essa distância geográfica dificulta muito essa representação. Mas imagine você o quão difícil é para uma LGBT que ia mais viver na capital, o quanto é difícil para essa mesma pessoa LGBTQIA+, viver mais distante, né, dos serviços, dos centros, né, da saúde, da assistência social, né, enfim, de coletivos, de organizações que podem a proteger ou a acolher, né? Então, o bacana da OAB é que ela tem essa capilaridade estadual, né, de mais de 245 subseções espalhadas pelo estado e que trazem uma realidade da população que é muito distinta nas suas particularidades, né? Então, quando a gente atua enquanto capital, toda semana indo nas reuniões, né, da frente da Assembleia Legislativa, pensando em produção legislativa, quando a gente, né, busca sempre cada vez mais, né, isso, a gente sempre tem muito para melhorar, dar voz a essas subseções, a esses coletivos, essas organizações, né, a outras localidades, né, e outros coletivos, né? A gente tem feito um trabalho muito bacana de
participação ativa, né, em todas as questões debatidas relativas à nossa população na Câmara de Vereadores e na LESP. Assim, então, não teve uma proposição, né, desde daqueles projetos de lei que estão tentando mexer na hormonoterapia para adolescentes, né, até aqueles projetos de lei que restringem a participação de pessoas trans nos esportes, no nosso estado, né, o que seria desastroso, porque, por exemplo, hormonização para adolescentes, a gente tem 3 serviços no Brasil inteiro, né? E 2 estão no Brasil, estão no estado de São Paulo, né? Um em Campinas, e o outro em São Paulo, capital. Então, assim, essas atuações são super, super importantes, né? A gente agradece imensamente, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar nesse lugar, né? Durante essa gestão, ao nosso presidente Caio, ao nosso presidente Ricardo, porque é realmente é uma possibilidade de amplitude, né, de acesso a diversas vozes, né? A gente fez um projeto, nossa, é tanta coisa né, que a gente fez nesse 1 ano e meio, que foi bacana. A gente conseguiu fazer o Poupa Trans junto com o pessoal do Vote LGBT durante 4 meses no Sesc 24 de maio. Né? A gente atendeu centenas de mulheres trans, travestis que queriam retificar seus nomes, né, nas suas certidões de nascimento, gratuitamente, em parceria com a Defensoria Pública, um trabalho que foi desenvolvido brilhantemente, né, e é importante que se fale, né? A Defensoria Pública também faz um trabalho muito bacana. A Vanessa já fazia, muita gente lá continua fazendo isso, né? Muito, muito. Vinícius é incrível, um querido. O Thiago também, né? A Isadora. São defensores públicos que são grandes parceiros, né? A Defensoria Pública é uma grande parceira. A gente tem promotores também públicos que são muito parceiros. A comissão também tem atuado junto com o Ministério Público em diversas situações, né, de violação, e com a Defensoria também, né, desde né, de pensarmos a questão do encarceramento de pessoas trans no nosso estado, né? Isso é algo que afeta todas as cidades do estado. Temos, né, penitenciárias distribuídas aí em todos os lugares de São Paulo. Então, esse trabalho do Poupa Trans foi muito bacana. E o mais bacana ainda é que, junto com o Vote LGBT, a gente conseguiu, e muito provavelmente vai conseguir, a manutenção desse projeto, né? A Bienal Vídeo Brasil do Sesc 24 de maio acabou, então o Poupa Tempo lá acabou. Mas o projeto foi tão bacana e teve um impacto tão incrível, né, no acesso a um direito básico, que é ser chamada pelo nome, né, para as pessoas trans da nossa cidade. Veio gente da região, né, também, e a gente conseguiu, né, o apoio de um vereador, né, o Daniel Annenberg, da Câmara, e esse projeto vai virar um projeto por mais um ano, né, graças aí ao apoio de emenda parlamentar. Esse é um ponto que eu queria pegar, Ganza. Você falou do advocacy, está falando aí de tanto possibilidades de parceria com a Câmara Municipal, quanto com a Assembleia Legislativa, como também de demarcação de território, né? Os projetos que você mencionou, para quem não é de São Paulo ou para quem não está acompanhando, esse projeto da criminalização das pessoas trans nos esportes ou a proibição da hormonioterapia na adolescência são propostas que começaram a vingar, sobretudo na Assembleia Legislativa de São Paulo, a partir dessa atual legislatura. E é esse o ponto que eu queria pegar com você. O ano passado assumiram novas e novos deputados, tanto federais quanto estaduais. Você tem esse contato mais próximo com os e as estaduais, porque estão aqui em São Paulo. Como é que está o clima na Assembleia, mas ok, na Câmara também nesse momento, e se você é muito perceptível para você o avanço do conservadorismo e a dificuldade maior de pautar esses assuntos?
A gente trabalha assim em conjunto na frente com a mandata da Érica Malunguinho, Uhum. né? Assim, muito provavelmente o próprio Poupa Trans, né, vai continuar graças às articulações da deputada Érica e também da Érica Hilton, né? Da bancada ativista, que é uma mandata coletiva. Então, assim, a gente sempre está muito em contato com elas, porque são mulheres negras, trans, né? E estão, assim, totalmente, na grande maioria, né, em todo o tempo, completamente silenciadas, hostilizadas, agredidas, né, diariamente, vilipendiadas naquele espaço, né, No tanto as suas plenário, vozes inclusive, quanto os né? seus corpos, né, no plenário, né, e assim, sendo agredidas, né, não só microviolências, violências, né, que não Uhum. são micro, são violências, né, todos os dias, e elas resistem, assim, elas são realmente toda a minha admiração, né, ali, o que elas enfrentam ali, assim, é inegável, que é incrível que a gente tenha pela primeira vez, né, uma mulher travesti preta dentro daquele espaço, assim, é maravilhoso, mas o avanço, né, e a gravidade da reprodução do discurso de ódio, do fascismo que ali está Uhum. imposto e colocado, né, por aqueles homens cis, brancos, heterossexuais, conservadores, é muito, muito muito desgastante, eu assim, imagino, para elas. Então, a gente sempre tenta estar à disposição para trabalhar juntas e juntos, né? Porque elas fazem um trabalho muito, muito importante. A gente tem tido. Eu nem gosto de falar o nome dela, mas enfim, a minha ex-professora de Direito Penal da São Uhum. Francisco, que fez alguns desses projetos de lei, né? JP, JP. A JP, então, ela se propôs aí no centro, né, de hormonoterapia, ela visitou, ela conversou com as mães pela diversidade, né, então, assim, ela escuta e ela volta para o plenário, né, e continua, assim como todos os outros, reafirmando que aquilo é um laboratório de experiências, né, que é uma violência contra as crianças, né? Então é muito é muito difícil, assim. A Lesp é um espaço muito, muito LGBTfóbico, muito racista, muito classista, infelizmente. Né? A nossa política ainda é assim, não é só a Lesp, é a nossa sociedade. Claro. Né? Isso não se restringe à Lesp, né? Isso se reproduz nas câmaras espalhadas por todo o estado, por todo o Brasil. Né? Então, a gente teve uma atuação da comissão que foi muito bacana, né? Que foi barrar um projeto de lei. A gente barrou projetos de leis em outras cidades que impediam ou que criminalizavam professores e a educação de gênero nas escolas municipais. Né? Essa foi uma atuação que a gente teve com subseções, né, do interior da Grande São Paulo e que foram incríveis, né, porque tiveram o impacto de barrar. Né? A gente foi lá e a gente foi, né, para lá e apresentou um apoio enquanto OAB e contribuiu para barrar esses projetos de lei que impediam educação de gênero, educação sobre direitos sexuais e reprodutivos, educação sobre sexualidade, sobre violência, sobre abuso, sobre Sim. pedofilia, sempre dadas as devidas proporções Uhum. etárias, né, de técnicas de pedagogia e formas lúdicas e etc. Né? Isso obviamente a competência, né, dos professores, das pessoas que estudaram para isso, dos pedagogos, das pedagogas, né? E a gente conseguiu impedir
que esses projetos de lei fossem aprovados, né? Porque esse é um debate necessário nas escolas. A gente sabe que o Sem trabalho dúvida. que você fazemos, Ricardo, é o que você mais do que eu, assim, porque né, a gente trabalha muito, eu trabalhava já, né, muito antes da OAB, né, enquanto pesquisadora, enquanto profissional que atende diretamente vítimas e sobreviventes de violência baseada no Sim, gênero há 13 anos, sim. né? Uhum, Enquanto uhum. ativista na Rede Feminista de Juristas, enfim, nos outros espaços que eu participo, eu sempre tive muito envolvida com produção legislativa e advocacy, né? E litigância estratégica. Mas eu também sempre, nunca deixei de fazer o trabalho de formiguinha, que é o atendimento da violência, da violação, que é uma coisa que não fui eu que escolhi. Né? Eu sou Uhum. advogada, é ela que me escolheu na faculdade, no momento que a gente fundou o Coletivo Feminista Dandara, e uma colega estudante me procurou para pedir ajuda para o estupro que tinha sofrido numa festa universitária. Né? Então, e aí você trabalha com a educação, né? E eu também faço muito isso, né? Trabalhar com treinamento, com inclusão, né? Com políticas de diversidade dentro das empresas, que é algo que é antes da violência, que é Uhum, antes da uhum. violação. Só que antes do meu trabalho com a violência, que já aconteceu, né? Com a desgraça que já aconteceu, e com o desenho da política pública, e você com o setor privado, e com a inclusão dentro das organizações privadas e das instituições, né? Antes de tudo isso, tem o trabalho de educação, Sem dúvida. né? É... Então, Eu esse fico trabalho de pensando que eu educação te é ouço muito importante. aqui, que é de base, eu fico pensando que o trabalho que tanta gente, porque eventualmente o trabalho que você, que eu e que alguns que vão passar por aqui tem um pouco mais de visibilidade, mas é um trabalho que tanta gente faz, tem um que é civilizatório também nesse momento que a gente está vivendo, né? Tem uma pergunta que passou aqui, que essa eu não vou deixar passar batida. Marina Ganzaroli tem pretensões políticas, ambições parlamentares? Marina Ganzaroli não tem pretensões políticas ou parlamentares até Marina Ganzaroli virar professora da Universidade de São Paulo. Marina Ok. Ganzaroli tem esse sonho, que é ser professora da Universidade de São Paulo. E, enfim, estou aí O batalhando com o meu doutorado termina quando? O ano doutorado. que vem? Então, essa questão, Ah, né? essa Quando o pergunta, né? doutorado termina, é Quando me uma perguntam, eu falo, pergunta veja que, bem. assim, a pandemia deu uma complicadinha na minha situação, Aham, né? Eu tava ali, inclusive parte da minha pesquisa de campo é com documentação, a documentação que tem na biblioteca da Unesp, né? De um coletivo de mulheres aqui de São Paulo. Enfim, não estou tendo acesso, né, a essa documentação, então o doutorado está aí um pouco parado nesse contexto, então não sei quando termina, né, então também não sei quando que vai ter concurso, quando que eu vou passar, sim. se um dia eu vou Mas conseguir contou virar pra gente professora da já. USP. Vai, claro que vai. Questão de tempo. Já trouxe aí algumas aspirações de curto prazo. Aí você contou lá no início de um pouco do que te cansa. Mês do orgulho LGBTQIA. Do que você tem orgulho? Eu tenho muito orgulho de ser sapatão. Muito orgulho de ser sapatona. Lésbica futurista, sapatona convicta. Eu tenho muito orgulho de continuar tentando, né? De continuar lutando, de não desistir, de não pular fora do barco, de me, né, auto-implicar nesse processo de reconhecimento individual dos nossos privilégios, né, das nossas. Eu tenho orgulho de estar buscando sempre evolução, sabe, Ricardo? Acho que a gente só acerta errando e eu tenho muito orgulho de ser sapatona por isso, porque eu acho que essa ânsia,
né, essa inquietude, essa inquietação, ela vem dessa força da lesbianidade, ela vem dessa força das Uhum, mulheres. Então eu tenho muito orgulho de continuar tentando aprender, uhum. sabe? De não desistir e é isso, de buscar. Acho que tem tanta coisa ainda, acho que né, nesse processo, enquanto lésbica branca, enquanto mulher cis, Uhum. enquanto advogada, enquanto uma pessoa privilegiada, né, eu tenho muito, muito, muito para aprender e me letrar. Assim, muito. Mas eu tenho muito orgulho de. Eu tenho muito orgulho de ser sapatona, eu tenho muito orgulho de estar nesse processo constante. Sempre. Você e muita gente, porque o brejo subiu a toda aqui, Ganza. Na hora que você falou do orgulho de ser sapatão, muitas meninas compartilharam também aqui, inclusive mães falando sobre suas filhas de uma forma orgulhosa, que acho que tem tudo a ver aí com a nossa data, né? Aqui com a Ganza hoje, pessoal, a gente abordou algumas questões do papel dela na Comissão de Diversidade da OAB. Talvez algumas de vocês fiquem aí pensando, poxa, a gente não vai falar tanto sobre leis? E aí eu queria dizer para vocês que em algum momento, eu não tenho absoluta certeza de qual a data, mas eu acho que é na terceira semana, a gente vai ter aqui a Ananda Pusta, que é da Comissão da Diversidade da OAB lá do Paraná, que tem uma atuação junto ao Supremo bastante intensa, que também é uma mulher lésbica e que vai trazer para a gente um pouco desse ponto de vista das conquistas recentes, que vieram sobretudo aí pela via do judicial e graças ao trabalho de tantas e tantos ativistas. Quando a gente começou, eu te apresentei assim. Eu falei, é a Ganza, ela é doutoranda pela USP, ela é cofundadora da Defende, ela é presidenta da Comissão de Diversidade da OAB de São Paulo, ela é incansável, ela faz um monte de coisa. Isso é o que todo mundo sabe sobre você. Agora, para a gente finalizar, me conta uma coisa que pouquíssima gente sabe sobre você. Bom, eu não sou uma pessoa que esconde muito, né? Porque eu não sei se você acompanha meus stories, mas eu compartilho Ou, bastante da minha vida pessoal. Eu não estou compartilhando tanto, porque né, eu tenho o privilégio de estar em quarentena, e aí, assim, me maquiei só para essa live, tá? Então a gente tá meio eu largada, também. trabalhando de pijama, né? É assim, o caos no home office. Então não tenho mostrado tanto minha rotina, né? Mas no contexto fora de pandemia eu mostro muito. Acho que uma coisa que as pessoas não sabem sobre mim é que eu pareço super forte, poderosa e faço um milhão de coisas e tô aqui, tô ali e tô acolá, mas assim, eu sou super manteiga derretida, eu choro com propaganda de margarina, eu choro com tudo, eu sou super emotiva. E, enfim, acho que uma coisa que as pessoas não sabem sobre mim é que por trás de toda essa capa de força sapatônica tem uma ganza que enfim, que adora um colinho da esposa e que tem mil inseguranças e Muito bem, Ganza, obrigado pela generosidade de num corujão, acho porque que já minha são conexão tá quase meio 11 horas da falhando, né? noite. Você me ouve bem? Você me ouve bem? Eu te agradeci aqui Agora pela sim, agora eu tô ouvindo. generosidade. Agradecer. Perguntar o signo. Qual que é o signo? Tem signo de água aí ou não? Gente, sou ariana, né? É, Sou Ariana, ok. É super um fogo que vai com tudo, né? ariana. É um fogo que vai com Sou tudo. arianíssima. E queria falar para Mari, maravilhosa, Mariana, psicóloga. Sigam ela, faz um trabalho incrível, mulher preta, maravilhosa. E a Mari falando da minha candidatura, tipo assim, gente, assim, eu gostaria muito de trabalhar no executivo, mas candidatura eu tô realmente de boa. Eu só nunca diga Tudo a nunca, seu tempo, mas tudo a eu seu tô bem de tempo. boa, tá? Boa. Ganza, obrigado, obrigado. O Instagram vai quase derrubar a gente. Eu quero agradecer a sua generosidade por ter vindo aqui compartilhar um pouco do que você sabe, um pouco da sua visão. É sempre privilégio poder te escutar. Obrigado de verdade.
Quero lembrar quem está acompanhando a gente que amanhã é um pouquinho mais cedo, porque nós somos democráticos. Então, alguns dos participantes disseram assim, eu durmo cedo. Foi o caso de Tony Reis. O Tony Reis vem amanhã, 7 horas da noite. Eu não acredito muito que o Tony dorme cedo. Você acredita, Ganza? Eu não acredito também não, mentira dele. Eu também não. Mas ele falou tudo bem. 7 horas da noite é amanhã, o Tony Reis, é aquele horário meio de congestionamento das lives. Então não nos deixem só. E na sexta-feira, 10 horas da noite, a gente tem a Ágata Dourado, que é do Nurap, que faz um trabalho incrível de aprendizagem jovens. Uma mulher lésbica, negra, da periferia, que vai trazer vivências que com certeza são muito complementares às tantas que a gente viu aqui hoje. Quero mais uma vez agradecer a presença da Ganza, bandeiras para todo lado, e lembrar que esse é um projeto que tem o apoio de Amistel, a cerveja oficial da Parada do Orgulho LGBT. Beijo, Ganza! Obrigada, querido. Um beijo. Beijo, meu amor. Até mais.